Olá, sejam muito bem-vindos. Nós vamos falar hoje sobre mais um medo das mães de crianças com TEA, o medo do preconceito. Na verdade, esse medo ele abrange tantas outras realidades, né? Não só as mães que têm filhos autistas passam por isso, a gente sabe disso. Mas eu quero falar aqui para vocês da minha experiência como fonoaudióloga, escutando essas mães há algum tempo, né? Falando sobre esse preconceito, sobre esse medo, dessa realidade. Na verdade, estar dentro do espectro do autismo nem sempre é tão aparente. Muitas vezes a gente não vê. Não é como assim, uma síndrome, por exemplo, a síndrome de Down, por exemplo. A síndrome de Down a gente vê o rostinho característico, o olhinho diferente. Mas no autismo nem sempre isso acontece. Eu lembro de uma mãe que falava sempre assim para mim: "Ah, Priscila, é tão difícil andar de ônibus com meu filho, porque se não tiver uma cadeira vaga, ele senta no colo de quem tiver. Então, para evitar isso, eu já coloco ele para sentar numa cadeira e eu fico perto, em pé. Mas sempre tem alguém que fica comentando, julgando, e as pessoas não veem que meu filho tem autismo, porque não dá para ver. É tão ruim isso, eu fico tão mal, né? A gente escuta algumas falas nesse sentido, dessa forma. E já tem outras crianças que têm aquelas características mais comuns, que é mexer as mãozinhas, andar de ponta de pé. Isso já chama mais a atenção das pessoas, né? Com certeza, existem várias formas, né, de se expressar. Não necessariamente todo autista vai ser igual, né? Nós somos diferentes, eles também. Então, a gente sabe que todas essas situações fazem com que muitas vezes as mães evitem sair, evitem ir para alguns lugares, porque já imaginam que vai acontecer alguma coisa. Ali o filho vai ficar mais agitado. Nessa rotina, começa a mudar alguns passeios, começa a evitar, começa a não sair mais. Quando pensa na situação que vai acontecer, que já vivenciou, aí muitas vezes desiste. Isso pode acontecer também, né? Aí eu pergunto para você, será que você está fazendo isso, evitando sair, evitando alguns passeios, alguns lugares, com medo desse preconceito, porque já passou por algumas situações? Ou você conhece alguém que já passou por isso? Queria que vocês colocassem aí nos comentários se já aconteceu com vocês, como é que tem sido a experiência de vocês, se conhece alguém. Na verdade, a gente sabe que é muito difícil, com certeza. Eu me lembro que há um tempo atrás eu encontrei uma criança que eu já atendi, autista, no supermercado. Ela estava deitada no chão, brincando com as mãozinhas e rindo, e eu me aproximei, fiquei procurando pela mãe de longe e vi que a mãe estava próximo, estava passando as compras, e eu me aproximei para falar com a criança e fiquei um pouco lá. De repente, eu comecei a observar alguns olhares diferentes para mim. Algumas pessoas nem sabiam que eu não era mãe, enfim. Eu comecei a ver algumas coisas e aquilo ali me tocou. Eu comecei a vivenciar algumas coisas naquele momento que eu escutei tanto as mães falando. As mães falam muito disso, desses olhares, falam desse incômodo em algumas situações. Naquele momento eu lembrei de tudo isso. Realmente, algumas pessoas falam assim: ah, é porque você não tem um filho autista, você não sabe como é que é. Claro que realmente a gente não pode sentir o que o outro sente, a gente não pode falar do que a gente não conhece. Mas eu tô falando só um pouco de uma situação que eu passei e que eu me senti um pouco no lugar delas, né? Já escutando tanto falar disso,
Mas naquele momento eu vi realmente os olhares, eu escutei algumas coisas que me incomodaram na hora, eu fiquei olhando ali, vendo aquela situação. Aquela mãe foi o que ela conseguiu naquele momento. Ela passando as compras, ela viu que estava difícil com ela. Eu acredito que ela imaginou, eu vou passar tudo, depois eu vou lá e pego ela, né? E as pessoas julgam realmente. Então, acontece muitas vezes de a gente evitar, de vocês evitarem sair para alguns lugares porque já lembram do que pode acontecer. Isso é natural. Mas será que isso realmente está sendo benéfico para você e seu filho? Deixar de sair, deixar de vivenciar algumas coisas? Será? Será que vocês não estão deixando de experienciar, vivenciar situações tão legais, bacanas, por causa desse medo? Eu acredito que vale a pena tentar. Não sei. É bom a gente refletir sobre isso, né? Será que a gente vai saber o que vai acontecer? Será que a gente tem garantias? Às vezes a gente tem algumas surpresas. Eu escuto muito isso. Eu levei meu filho para tal lugar, demorei tanto a levar porque eu ficava morrendo de medo e não foi nem aquilo que eu imaginei. Às vezes acontece isso, né? Mas será que isso está limitando a vida de vocês? Deixa os comentários para mim, tá certo? Quero saber de vocês. Tchau, até a próxima e um beijo no coração.